Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, te louvamos porque o Senhor é o Deus de amor. O Senhor nos ama tanto, embora não sejamos tão pecadores. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé agora pelo meditar da Tua Santa Palavra e que nós possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10, que diz assim: Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, certa vez um rei muito poderoso viu um mendigo na rua e compassivo disse: Você pode me pedir qualquer coisa e eu lhe darei. O mendigo olhou para o rei e disse: Eu quero somente um prato de sopa. Por que pedir um prato de sopa se o rei disse que poderia pedir qualquer coisa que ele quisesse? Por que pensar tão pequeno quando se poderia ter um mundo de coisas? Aquele mendigo do texto de Atos tinha de pedir esmolas porque não podia andar. Naquela época, pessoas com alguma dificuldade não tinham como trabalhar e ganhar o seu sustento, dependiam das esmolas dos outros. O mendigo ia na entrada do templo da igreja, porque as pessoas que iam ali adorar a Deus tinham o coração mais compassivo e mais disposto a ajudar o necessitado. Adoração a Deus e amor ao próximo sempre andam juntas. Pedro e João foram ao templo fazer as suas orações, como era costume deles, e encontraram esse mendigo. O mendigo pediu uma esmola, uma moedinha para comprar alguma coisa para aquele dia. Mas veja o que Pedro disse para ele: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. O mendigo queria uma moedinha e recebeu uma nova vida feliz através de Jesus Cristo. Muita gente, também vários cristãos, procuram em Jesus um solucionador de problemas materiais, doenças e outros problemas deste mundo. Lógico que Jesus nos ajuda a resolver nossos problemas desta vida, só que através de médicos, remédios, tratamentos, trabalho, e alguma vez Ele usa de uma forma milagrosa para nos ajudar. Só tem um probleminha. O mendigo que recebeu a cura da sua doença através da palavra de Jesus, um tempo depois, veio a morrer como todo mundo morre. Por mais que sejamos ajudados, curados e os nossos problemas desta vida sejam solucionados, a morte um dia vai nos pegar e teremos de deixar tudo o que temos aqui.
Então, é legal termos nossos problemas desta vida resolvidos por Jesus e damos graças a Ele por causa disso. Mas não esqueçamos que estamos aqui apenas de passagem. Nossa vida aqui tem um prazo de validade e um dia vai acabar. O ser humano, devido ao pecado que se apegou em nós desde o momento que somos concebidos, nos torna indignos de vivermos na eternidade com Deus. Deus é santo e justo e não pode conviver com o pecado e o mal. Assim, por natureza, nós, todos os seres humanos, somos pecadores, perdidos e condenados ao inferno. Deus, movido pelo seu maravilhoso amor por cada ser humano, resolveu nos salvar, mas para isso, por causa da sua justiça, precisava eliminar de nossas vidas a culpa do pecado, tornando-nos dignos de vivermos com Deus e assim nos livrar do inferno. Como todos os seres humanos são pecadores, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. O Deus perfeito, santo e justo se tornou ser humano, para em nosso lugar sofrer toda a ira e castigo eternos de Deus por causa de nossos pecados, pagando assim nossa dívida com Deus e nos tornando aptos para vivermos com Deus aqui neste mundo e na eternidade. Tudo isso que Deus fez por nós em Cristo foi unicamente por sua graça e amor, como diz João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como o coxo de Atos dos Apóstolos foi curado e teve uma nova vida, assim também nós, pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos curados da culpa do pecado e recebemos pela fé uma nova vida, chamada de cristã. O coxo, depois de curado, foi com os apóstolos ao templo adorar a Deus com alegria, como diz o texto. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Nesta nova vida que recebemos de presente através de Cristo, nós também adoramos e servimos a Cristo juntos da igreja e vivemos esta nova vida aqui neste mundo, evitando o pecado e vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Lembra, estimado irmão e irmã, o que o homem coxo queria no início da história? Ele queria uma esmola. O que ele recebeu de Cristo através da palavra de Deus falada pelos apóstolos? Recebeu uma nova vida. E o que ele fez nessa nova vida? Ele adorou e serviu a Cristo. Que nós também nos alegremos com as bênçãos materiais e corporais que Deus dá diariamente, mas nos alegremos muito mais, principalmente porque nós fomos perdoados dos pecados e através da fé em Cristo temos a vida eterna nos céus. A salvação não é um prato de sopa, como naquela história que eu contei no início, mas é nova vida. E uma nova vida que se inicia neste mundo e vai depois da morte para a eternidade no céu. A salvação é tudo de bom e maravilhoso que Deus nos deu por amor. Custou cara para Deus a vida de seu Filho, mas Ele nos oferece de graça e apenas quer que nós nos alegremos com Ele e vivamos uma nova vida, consagrada e dedicada a Deus segundo a sua palavra, até estarmos com Cristo no céu. Nesta nova vida que recebemos de Cristo, nós dizemos juntos com o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos curados da pior doença do mundo, o pecado, e também fomos libertos do inferno. Temos uma nova vida, somos cristãos, que alegria nós temos.
Que nós possamos, como aquele homem que foi curado na história de Atos, ficarmos muito felizes com a salvação. Que a tua palavra, a oração, a igreja, sejam a nossa razão de viver e que nós possamos também, pelo falar de Cristo, curar mais pessoas que estão espiritualmente mortas em seus pecados. Que elas também possam ouvir falar do amor de Deus em Cristo e ter uma nova vida, uma vida de fé, esperança e amor. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.